Vai ser isso mesmo. Então, eu acho que nós temos uma grande chance de fazer esse país ser tão grande. O que aconteceu com o nosso país foi tão triste, o que eles fizeram em 4 anos com o nosso país, com as fronteiras, com o Afeganistão, a coisa mais vergonhosa da história, permitindo a situação russa. Nunca ia acontecer com a Ucrânia. Permitindo o 7 de outubro, que também nunca teria acontecido, porque no meu governo o Irã estava quebrado. Eles não tinham dinheiro para dar para Hamas e Hezbollah. Permitindo a inflação. Olha o que a inflação fez com as pessoas, está sendo devastador. Aliás, o preço dos ovos caiu 35% na última semana e meia. Estamos fazendo um bom trabalho, a Brooks está fazendo um bom trabalho, Brooke Rollins. A inflação está baixando, os juros estão baixando, a gasolina está baixando para um nível que a gente não via há um bom tempo. Todas as coisas que nós queríamos fazer, porque daí todo o resto vai cair. Nós queremos que caia, queremos que o bacon caia, mantimentos. Eu costumava usar um termo antigo que eu usava na campanha, naqueles últimos lindos dias, 90 dias. Eu só quero agradecer, Suzy, você fez um ótimo trabalho, Suzy Wiles. Ótimo trabalho. Uma grande revista acabou de chamá-la da mulher mais poderosa do mundo, e isso não é bom para mim. Ela é a mulher mais poderosa. A mulher mais poderosa do mundo, mas ela é ótima. E tivemos 90 dias ótimos, foram dias perfeitos e o resultado foi ótimo. Queremos colocar aquele resultado para um bom uso, né? Quero fazer um trabalho fenomenal. Quero dizer uma coisa. Todd e Emil sabem disso muito bem. Nós tivemos uma juíza incrível na Flórida. E o nome dela é Eileen Cannon. E eu não a conhecia, ainda não a conheço. Não acredito que eu já tenha falado com ela mesmo durante o julgamento. Mas eu nomeei juíza federal. E esses advogados falsos, esses seres humanos horríveis, estavam batendo nela com tanta força em termos de relações públicas. Eles estavam bravos, estavam jogando duro. Eu acho que não é nem legal o que eles estavam fazendo. Chegar a gritar no tribunal, estavam dizendo que ela era lenta, que ela não era inteligente, que ela era tendenciosa, que ela amava Trump. Eu não conhecia. Eu só vi nos 2 dias em que eu estive no tribunal e eu achei que ela tinha um decoro incrível. Qualquer coisa ruim que eles dissessem e estavam dizendo sobre ela, tudo que eles podiam dizer de ruim sobre um ser humano, eles fizeram. Mas é porque ela era brilhante, ela se movia rapidamente, era o modelo absoluto do que um juiz devia ser. E ela era forte, resistente. E como você faz eles pararem sendo um juiz? Como é que você faz eles pararem quando eles estão jogando duro? Bob Knight joga duro. Por isso que eu falei do Bob Knight. Ele jogava duro, gritava com o árbitro, era terrível. E as pessoas vinham com os assistentes, vinham jogar, treinador, não faz isso, não faz isso. Ele falou, não vou mudar meu tom. Eu não vou mudar, eu não me importo que ele está gritando, ele jogou a cadeira, começou a ficar doido. Ele não vai mudar essa vez, ele vai mudar na próxima. E ele fez. Ele foi o último time invicto do basquete. E relativamente, você sabe que ele tinha aquele time. Ele tinha outros grandes jogadores, claro, alguns dos melhores jogadores da NBA, mas principalmente ele tinha um time, ele ganhou o campeonato nacional 3 vezes, e esse era o último time invicto de basquete. Ele jogava duro e gritava, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E eles estavam fazendo a mesma coisa. Diziam, ele vai mudar no próximo. Ele queria assustar, e eles queriam assustar os juízes, estavam fazendo isso. Como você impede isso se você é um juiz? Você quer ir para sua casa, ter sua família, filhos, mas o New York Times escreve aquelas coisas, Washington Post, Wall Street Journal, MSNBC, CNN é falsa, ABC, CBS, BC, eles vão escrever o que eles quiserem. E o que você faz para se livrar disso? Você condena o Trump, né? Só o que você precisa fazer é ser muito dura com ele e condená-lo. E aí eles vão te deixar em paz. É totalmente ilegal isso que eles estão fazendo. E muito injusto.
e era tão injusto o que eles estavam fazendo com ela, mas eles fazem isso o tempo todo com os juízes. Mas no caso dela, ela foi muito corajosa. Isso deixou eles muito bravos, só deixou ela com raiva, ela não gostou disso. Muitos diziam, por favor, não diga isso sobre mim, minha família, o que meu marido vai dizer, o que meus filhos, não diga isso, por favor. Mas ela não teve absolutamente nenhum impacto. E o caso contra mim, que era um caso, não vou usar um palavrão aqui, eu prometi para minha mulher que eu não usaria um palavrão. Então, só um pouquinho. O caso contra mim era merda. E ela descartou esse caso corretamente. Ela corretamente... Ela tá me olhando, falando é interessante. Esses dois caras foram guerreiros. Você tem um guerreiro aqui, dois. Posso te dizer, você tem muitos. Mas eles não desistiram. Eles não iam aceitar o não como resposta. Essas duas pessoas aqui e alguns outros que estão envolvidos indiretamente. E o que os advogados fazem, eles estão fazendo isso agora com o juiz da Suprema Corte, esperando que eles fiquem assustados com as coisas horríveis que eles dizem sobre eles. Coisas que são simplesmente horríveis, e eles estão jogando duro. Lembra o ministro Thomas, Alito, Kavanaugh, Gorsuch, até o presidente da Suprema Corte estão sendo incrivelmente maltratados. E eles esperam convencê-los a ir com eles, seguir o que eles estão mandando. O que eles fazem? Eles são humanos. Todo mundo, seria maravilhoso se cada um fosse uma máquina de computador, mas não, todos são humanos e eles não querem ser acusados de muitas coisas, inclusive incompetência grosseira. Eles não gostam, não querem, e não tem muito que eles possam fazer na posição em que eles estão. Não podem lutar de volta. Então, às vezes, eles ficam fracos. Eu diria que a maioria das vezes. E é por isso que eu estou tão impressionado com a juíza Cannon, da Flórida, como ela foi forte, como ela se manteve, na verdade. Ela ficou mais resoluta do que qualquer coisa que eu já vi. Foi incrível, porque eles estavam batendo nela com muita força. Era triste. E é triste o que fazem com outros juízes, é triste o que fazem com a Suprema Corte. E todos os juízes que eu tive, se você olhar, eles sofrem abusos tremendos do New York Times, Washington Post, todas essas redes, eles são tão abusados. E honestamente, eles são... Simplesmente eles têm medo de publicidade ruim. Eles não querem. E isso, na verdade, é interferência, na minha opinião. Deveria ser ilegal, provavelmente é ilegal de alguma forma. Não tem uma diferença entre falar com um juiz, ou gritar com um juiz, ou fazer o que você tem que fazer num tribunal, e fazer isso pelas costas. Geralmente eles fazem isso anonimamente. Eles dizem, fora um juiz anônimo. Todo mundo sabe de onde está vindo. É totalmente coordenado, é uma campanha. E é a mesma escória com a qual a gente tem lidado há anos. Caras como Andrew Weissmann, Jack Smith, aquele maluco. Tem um cara chamado Norris. Eu nem sei como é que a cara dele. Ele está atrás de mim há 9 anos. É uma organização de caridade e a razão pela qual eu estou dizendo isso é porque eu só tenho uma chance de dizer isso. Essas pessoas são más. Eu não sei quem é esse cara, não sei como é a cara dele, mas tudo que eu leio é que ele e a sua equipe você não pode se dar ao luxo de se desviar, de deixar isso acontecer. Tem uma vocação tão elevada. Eu acho que CNN, MSDN, eles literalmente escrevem 97,6% mal sobre mim. Eles são um braço político do Partido Democrata. E, na minha opinião, eles são realmente corruptos e isso é legal. O que eles fazem é ilegal. Não faz diferença o tamanho da vitória que eu tive. Eu posso ter a maior vitória da história. Não faz diferença que tipo de fracasso o outro lado tenha. Essas pessoas vão atrás de mim. Eu disse isso na outra noite no discurso da terça-feira. Eu falei, os democratas, eu não gosto disso. Eu tenho muito respeito, aliás, pelo que o Schumer fez hoje. Ele saiu e disse que vai ter que votar com os republicanos porque é a coisa certa. Mal acreditei. Eu acho que ele vai ter algum crédito por isso. Vamos ver o que acontece com a votação. Mas
essas redes, esses jornais, eles não são diferentes de um agente político muito bem pago. Tem que parar. Isso tem que ser ilegal, isso está influenciando juízes, está realmente mudando a lei. E isso simplesmente não pode ser legal, eu não acredito que seja legal. E eles fazem isso de uma forma totalmente coordenada, e o que nós vamos fazer é restaurar a lei, a ordem, restaurar a segurança pública, é o que queremos fazer, e vamos trazer honra, integridade e responsabilidade de volta aos níveis mais altos do FBI, Departamento de Justiça e ao governo.